Graças a Deus, muito boa noite, paz seja convosco, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos adorar o nosso Deus. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na fidelidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. se você pode, coloque as mãos no coração. É só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade.
Meu Deus e meu Pai, abençoa todos os empreendedores nessa noite de segunda-feira. Que o Senhor alcance os propósitos, projetos e planos de cada um deles, meu Pai. Que o Senhor faça por eles, meu Jesus, aquilo que o homem não pode fazer. Libera, Jeová Jiré, um tempo de prosperidade, um tempo de crescimento, de vitória. Que essa seja uma semana de milagre, meu Pai, de boas notícias, meu Deus. Que o Senhor libere grande provisão na vida dessa gente. Que essa semana seja uma semana de vendas abundantes. Que seja uma semana de prosperidade em todas as áreas. Que o Senhor libere a compra, a venda. Que o Senhor libere, meu Pai, a causa na justiça. Tudo que está retendo recursos financeiros, agora faça com que seja liberado como uma chuva abundante na vida do seu povo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus faça prosperar o seu caminho e que você possa desfrutar de um tempo de provisão. Que essa seja uma semana de prosperidade. Veja, hoje é só dia 9 ainda. Nós temos um mês inteiro pela frente. E eu tenho certeza que a partir de amanhã, já pela manhã, amanhã 6 da manhã, a gente tem a nossa live. Não perca, todos os dias, 6 horas da manhã, tem uma oração junto com você todos os dias. Mas a partir das 6 horas, nós fazemos juntos a nossa oração e você avança para um dia de prosperidade. A partir de amanhã, não tenha dúvida, grandes negócios vão surgir. Agora, a Bíblia diz, Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Está escrito: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero que você olhe para esse homem chamado Abraão, que aqui no texto ainda se chamava Abrão. O nome Abrão é trocado por Deus por Abraão anos mais tarde. Deus chega para Abraão e diz assim: sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando nós dizemos que Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu, até parece que é simples isso. Até parece que é algo natural. Porque hoje você conhece o Deus de Abraão. Hoje você nasceu de novo através da fé em Jesus Cristo. Mas naqueles dias, Abraão vivia numa cidade chamada Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. E naquela região politeísta, de muitos deuses, de muitas crenças, cada deus era representado por uma estátua diferente, cada deus era representado por um animal da natureza diferente. Então, era um mundo politeísta. Os historiadores dizem que Abraão, quando pequeno, quando jovem, já tinha dificuldade com essa crença nas estátuas. O historiador vai dizer que o pai de Abraão, Terá, ele tinha uma fábrica de ídolos.
vários tipos de ídolos, de estátuas, de deuses. E numa das viagens de Terá, ele deixa Abraão responsável por cuidar dos ídolos. E era aquela coisa, para aquele ídolo tinha que dar um café, para aquele outro ídolo tinha que colocar o sangue de galinha, e assim ia. Para cada divindade daquela de Ur dos Caldeus, colocava uma comida, flor, bebida. E Terá falou assim para Abraão: cuida dos ídolos, alimenta os ídolos. E quando Terá volta de viagem, o historiador Flávio Joséfo, ele diz que Abraão, Terá olha e os ídolos todos quebrados, apenas um ídolo maior. E aí Terá pergunta a Abraão: o que aconteceu? Aí Abraão diz assim: meu pai, a hora que eu dei comida para os ídolos, eles começaram a brigar, porque um queria ser servido primeiro do que o outro. Então um começou a quebrar o outro, e aquele ídolo maior pegou aquele pedaço de pau e quebrou todos os outros, só sobrou ele. E aí Terá diz assim: Abraão, eles só são estátuas, eles não pegam um pedaço de pau, eles não quebram uns aos outros. E Abraão diz assim: mas então, meu pai, se eles só são estátuas, por que nós adoramos eles? Porque nós adoramos um Deus de pau, de pedra, de gesso, de metal, se eles só são estátuas? E eu acredito que esse também foi um dos motivos que chamou a atenção de Deus em Abraão. Então esse Deus, que até então era desconhecido por Ur dos Caldeus, ele fala com Abraão. Abraão ouve a voz de Deus. Abraão, ele diz: eis-me aqui. Sai da sua terra. Você percebe que Abraão não tem dúvida. A voz de Deus convence Abraão de que o Senhor é o único Deus. Então, quando ele sai da terra, ele não está apenas deixando a casa. Abraão tem 75 anos, é casado com Saraí, que depois será chamada de Sara. Abraão tem 75 anos, ele não vai deixar apenas o lar, não vai deixar apenas o conforto, a prosperidade que ele conhecia, é de uma família rica. Abraão vai deixar tudo para trás, para obedecer a voz de um Deus, que até aqui, ele não conhecia. Mas deixa eu dizer para você, Deus já conhecia Abraão desde o ventre de sua mãe, assim como Deus conhece você desde o ventre da sua mãe. Ao ouvir a voz de Deus, Abraão resolve obedecer. Você deseja que o seu negócio seja bem sucedido, que a sua empresa prospere, que o salário aumente, que a provisão alcance você? Abraão é o primeiro homem a chamar Deus de Jeová Jiré. Jeová Jiré. Você deseja conhecer o Deus provedor que Abraão conheceu? Você precisa estar disposto a obedecer a voz de Deus. E se necessário, deixar para trás aquilo que você conhece. Se necessário, deixar para trás, provisoriamente, o conforto que você conhece. Você sabe que eu tenho falado, empreender é um desafio. Hoje à tarde, eu encontrei um amigo meu, um grande amigo meu no cartório. Um grande amigo meu, um empreendedor nato. Um empresário por natureza. E ele tinha, se afastado um pouco dos negócios e já trabalhou muito, já venceu na vida, está na fase já de desfrutar. Mas ele estava lá me dizendo assim: olha, apareceu um negócio para eu empreender, e eu não aguentei, eu estou abrindo mais uma empresa. Olha que coisa, está dentro do ser humano o empreendedorismo, e quem nasceu para isso, consegue enxergar água no deserto, consegue enxergar bênção onde ninguém enxerga. Escuta o que eu vou dizer para você.
Quando Deus disse, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, Abraão resolveu obedecer, mesmo sem entender. Que garantia Abraão tinha? Nenhuma. A garantia nós sabemos, é a palavra de Deus. Mas até então Abraão está agora conhecendo a Deus. Abraão não tem um documento, Abraão não tem um endereço que ele vai ir. Deus só disse, deixa tudo e vai para a terra que eu mostrarei para você. Deixa tudo e vai para o lugar que eu ainda vou mostrar. E assim foi Abraão, pela fé. O versículo 4 diz que ele tinha 75 anos quando partiu. Abraão foi e avançou pela fé, debaixo de uma palavra, de uma promessa. Então eu quero começar essa semana profetizando sobre a sua vida. Você também tem uma promessa, você também tem uma palavra. Não tenha medo de avançar, não tenha medo de romper com o passado, não tenha medo de olhar para o futuro. Deus sabe o que está fazendo. Eu estou falando para pessoas que algumas oportunidades estão surgindo para você. Talvez você pergunta para você mesmo, será que vai dar certo isso? Será que se eu empreender aqui, será que se eu começar aí esse negócio, será que se eu avançar naquilo, será que vai dar certo? Deixa eu dizer para você, você serve um Deus vivo, você serve um Deus que pode tudo, você serve um Deus de boas notícias, e ainda que uma má notícia se levante, declare em voz alta, eu creio em um Deus de milagres. Não tenha medo de romper com o passado, se Deus está mostrando para você um futuro. Não tenha medo de recomeçar, quando Deus está dando uma nova direção. Abraão vai, pela fé. Olha a promessa de Deus para Abraão aqui, versículo 3, e abençoarei os que te abençoarem, Abraão, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Escuta isso, quem é bênção na sua vida, será abençoado, mas quem se levantar como pedra de tropeço, para atrapalhar o seu caminho, está comprando uma briga com Deus. Quem resolve ser bênção na sua vida, será abençoado também, mas quem resolve ser atrapalho, embaraço, também será, o próprio Deus vai cuidar dela. O próprio Deus se encarrega de colocar quem é maldição no lugar dele. Sabe por quê? Porque é assim que funciona. Deus tem aliança conosco. Veja, se você ler todo o capítulo 12, Abraão vai para o Egito. E lá no Egito, Faraó, sem saber quem era a mulher de Abraão, tenta roubar, tenta tomar Sara como esposa dele. Faraó nem sabia que era a mulher de Abraão. Abraão aqui, ele comete uma falha, ele diz, é minha irmã. Nós sabemos que Sara, de fato, ela é irmã de Abraão, por parte de mãe, aliás, por parte de pai. Terá era pai biológico de Sara e era pai biológico de Abraão, e eles nasceram de mães diferentes. Então, de fato, ela era meia-irmã de Abraão, mas ele omite que ela é esposa. Então, o faraó, ele pega Sara e fala assim, eu vou casar com ela. E a Bíblia diz que Deus fala, ninguém toca em Sara, porque ela é esposa do meu servo Abraão. E veio uma maldição sobre a casa de Faraó e todos que moravam no palácio. Até que alguém disse para ele, essa mulher é esposa de Abraão. E ele devolve Sara. Eles tinham levado Sara para o palácio, não tocou em Sara. Ele devolve Sara e dá riquezas para Abraão. E Abraão sai do Egito com despojos, com riqueza do Egito. Sabe por quê? Deus falou, quem é bênção para Abraão,
eu abençoo. Quem é maldição para Abraão, eu amaldiçoo. Então, tome cuidado para não falar mal de quem Deus fala bem. Tome cuidado para não ser pedra de tropeço na vida de quem Deus tem um plano. Tome cuidado para não prejudicar quem Deus gosta. Porque Deus falou, eu abençoo, Abraão, quem te abençoa. Mas eu amaldiçoo quem te amaldiçoa. Por isso que eu falo, irmãos, eu aprendi isso e eu quero viver isso na minha vida. Eu quero ser bênção na vida dos outros. Eu quero ser um canal de bênção, um instrumento de bênção na vida dos outros. Se eu puder ser bênção na vida de um funcionário, de um colaborador, de alguém que trabalha comigo, de alguém que eu conheço, se eu puder ser bênção na vida de alguém, eu quero ser bênção. Porque vai que essa pessoa tem a bênção de Deus, né? Se eu abençoo, eu sou abençoado. E pode ter certeza, depender de mim, eu nunca vou prejudicar ninguém. Nunca quero ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Sabe por quê? Vai que essa pessoa seja abençoada por Deus. E eu atrapalhar o caminho dela, eu estou atrapalhando um plano, um propósito de Deus. Então, se você tem uma equipe que trabalha com você, seja bênção. Se você é empregado, seja bênção na vida do seu patrão. Deus olha o coração, meus irmãos. Às vezes você olha para o patrão e você fala assim, mas esse homem é bravo, essa mulher é ranzinza, e você acha um monte de coisa, mas você não conhece o coração daquela pessoa. Eu conheço empresários que deixaram de receber o salário deles, o prolabore deles, para pagar os funcionários. Eu conheço empresários que investem meses a fio numa empresa que não está dando lucro, sem mandar ninguém embora. E às vezes essa pessoa está nervosa, está irritada por causa da situação, e o funcionário não percebe isso. Então, se você é empregado, seja bênção na vida do seu patrão. Se você é patrão, seja bênção na vida do seu empregado. Seja bênção na vida dos fornecedores. Seja bênção. Porque Deus diz aqui, abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. O capítulo 13 de Gênesis entra contando a história da separação de Ló e Abraão. Você leu lá no versículo 5 que Abraão levou Ló junto com ele, no capítulo 12. E agora, Abraão vai se separar de Ló. E a Bíblia diz que Ló tinha enriquecido. Por que Ló enriqueceu? Porque ele estava andando com Abraão. Porque ele estava caminhando com Abraão. O versículo 2 diz assim, Abraão era muito rico em gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para o outro até chegar na cidade de Betel. Abraão enriqueceu. E o versículo 5 diz, Ló, que ia com Abraão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e sua família. Perceba, Ló, ele foi abençoado, porque andava com Abraão. Cola em quem é abençoado, irmão. Minha irmã, se aproxime de quem tem a bênção de Deus. Para de andar só com gente que não tem Deus na vida dela. Quem não tem Deus, por mais que tenha dinheiro, não tem sucesso, porque o dinheiro não é tudo. Começa a andar com quem tem a bênção de Jesus.
com quem tem a bênção do Pai. Ló, enquanto anda com Abraão, é muito rico, porque Abraão também é muito rico. Mas eles se separaram. Ló, ele fala assim: meu tio, é melhor nós nos separarmos, porque os nossos empregados brigam por causa do campo. Então Abraão diz assim: Ló, escolha para onde você quer ir. Se eu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se eu for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe. E Ló olha para as campinas do Jordão, fértil, tem verde, porque está perto do rio. E Ló diz assim: eu quero as campinas. Mas e o senhor? O senhor vai para o deserto? Porque para o outro lado é deserto. Abraão falou assim: a prosperidade não está nas campinas. E nem tampouco a prosperidade está no deserto. Abraão vai dizer: a prosperidade está dentro de mim. E aonde quer que eu vá, vai florescer. E Ló de fato vai para as campinas e fracassa, porque ali estava a cidade de Sodoma e Gomorra, que foi destruída por causa do pecado. E Abraão vai para o deserto, e floresce no deserto, e prospera no deserto. Veja, enquanto Ló andou com Abraão, Ló foi abençoado. Mas no dia que eles se separaram, que eles romperam, a bênção se retirou da cabeça de Ló. E tudo começou a ir mal. Você sabe a história. Deus poupou a vida de Ló em Sodoma e Gomorra porque Abraão pediu. Mas perdeu a esposa, incorreu no incesto com as filhas. Só tragédia atrás de tragédia. Não se aparte da bênção. Abraão aqui representa a bênção de Deus. Pessoas de luz, sábias, usadas por Deus. Não se afaste da bênção, porque Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para a sua família. Termino aqui. Sai da sua terra, obedeça a voz de Deus. Confia que na hora certa Deus vai mostrar a terra que Ele quer que você tome posse. Sai da terra para onde eu mostrarei. Entenda, seja bênção. E todos que te abençoarem serão abençoados. E ai daquele que se levantar contra você. E lembre-se, nunca se separe de quem tem aliança com Deus. Ande com gente que anda com Deus. Porque você abençoa e é abençoado. Amém, gente? Feche os seus olhos, por gentileza, se você pode, é claro. Se você está em casa. Eu quero orar junto com você, pedindo a Deus que abençoe o seu caminho, que abençoe a sua jornada, que abençoe a sua história, em nome de Jesus. Pai amado e bendito, eu creio que para alguns o Senhor está dizendo nessa noite: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Meu Senhor, eu creio que o melhor já está escrito. Eu creio que o Senhor tem um plano para cada um de nós. Por isso, meu Deus amado e bendito, que nada impeça essa pessoa de avançar, nada impeça essa pessoa de prosperar. Abençoe a todos que são bênção na vida dela. Meu Pai, blinda essa pessoa agora. Eu penso, meu Senhor Jesus, que essa promessa é para cada um de nós. Eu tenho convicção disso. Por isso, vai na nossa frente, meu Deus, abençoando a nossa jornada e aqueles que conosco caminham. Que em hipótese alguma nós nos apartemos da bênção. Senhor, abençoa a semana de cada um dos teus filhos.
Que seja uma semana de prosperidade, de sucesso e de riqueza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, gente? Fica com essa palavra. Deus te chama. Deus tem um chamado para você, tanto quanto tinha, teve na vida de Abraão. Amém? Se hoje você vai entregar sua oferta, seu dízimo, seu voto, eu quero consagrar a Deus. Você tem a chave Pix na tela, você pode enviar o seu dízimo agora, você pode enviar uma oferta de fé, uma oferta especial, você pode enviar uma oferta para a casa de Deus. Sempre que você planta uma semente, tenha certeza, há uma colheita, 30, 60, 100 vezes mais. Eu profetizo uma grande colheita na sua vida ainda nessa semana, em nome de Jesus. Pai, eu consagro os dízimos, os votos, as ofertas do seu povo. E eu peço ao Senhor, meu Deus amado e bendito, que abençoe agora cada dizimista dessa igreja, cada ofertante dessa igreja, que a provisão, a prosperidade, a bênção recalcada, sacudida e transbordante se instale na vida do seu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Adore ao Senhor Jesus. Fique à vontade. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. meu esconderijo, Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jesus Cristo, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, Venha o que vier. venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Amém. Eu não vivo Graças a Deus. Que Deus abençoe você e sua família. Que seja uma semana de prosperidade, de sucesso e de riqueza. Que Jeová Jiré te surpreenda com provisão, com livramento. E lembre-se disso. Deus abençoa quem te abençoa. Fique na paz. Tenha uma semana de vitória. Que as suas mãos sejam liberadas, autorizadas para prosperar. Tudo que você tocar, creia nisso, tem a bênção de Deus. Amém, gente? Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Fiquem com Deus. Até amanhã, 6 da manhã e quarta-feira nos 3 cultos. Fiquem na paz.